Gente, muita coisa boa hoje para começar, hein? Muita coisa boa hoje para começar. Todo mundo vendo a minha tela? Tranquilo? Então vamos para o show agora. Vamos lá. Senhoras e senhores, bom dia. Sábado chuvoso, ainda bem que nós estamos aqui trabalhando, né? É só fecha a janela, não olha lá, não, que tá bonito demais o dia, tá? Brincadeira, tá muito bonito mesmo. Só os guerreiros hoje. Tema nosso hoje, são esses 5 itens aqui, tá? São muito interessantes, principalmente, tá? Para quem está dentro da área de RH ou até mesmo dentro da área de liderança, que é um dos pontos que nós vamos começar a comentar hoje, tá ok? Então, o primeiro item aí, ao longo dos últimos séculos foram desenvolvidas diversas abordagens para explicar o fenômeno de liderança. Gente, isso aqui é constante, tá? Vira e mexe, eles reinventam a roda, né? Conhecer as diferentes abordagens e teorias se torna interessante na medida em que se percebe a evolução, por meio de pesquisas, complementos, entre uma abordagem e outra. Então, assim, é estudo profundo sobre isso daqui. O ser humano, a gente sempre está estudando para tentar pegar isso. Na realidade, você pode ser um líder nato, você nasce com isso, tá? Tua forma de agir. Mas existe um outro tipo de liderança, que é aquele onde você é formado a ferro e fogo, sabe? Através de exemplos, através de estudos, né? Então você consegue ter essa habilidade de liderança. Agora, uma coisa importante, entre um que é nato e o outro que se esforça para se desenvolver, qual que vocês acham que vai dar certo no futuro? Ah, eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Eu acho que além de você ter isso com você, né? Porque tem pessoas que têm isso bem latente, né? A parte de liderança, você consegue observar. Eu tive a oportunidade de trabalhar no McDonald's também, né, professor? Trabalhei 14 anos. E aí eu passei por planos de carreira lá dentro, comecei como atendente, e depois que a gente chega no cargo de liderança, a gente observa muito isso no perfil dos nossos liderados, né? Aquele que tem e aquele que busca. E quando aquele que tem busca também um conhecimento, ele se torna um líder, assim, referência, excelência. Então, eu acho que o equilíbrio ter os dois é o fator, assim, primordial. Excelente, excelente. Eu falo que eu estou cansado de ver aluno que é uma Ferrari, mas quer andar igual um Fiat 147. Quer dizer, ele tem potencial, ele tem tudo, mas não tem atitude. E a atitude é o diferencial. Então, se você é realmente uma pessoa esforçada, ainda mais no mundo do jeito que está, é uma pessoa esforçada que está ali sempre estudando, que hoje todo o material de estudo está na tua frente, está no teu computador. Então, se você tem essa força de vontade, muito provável você deslanchar mais do que aquele que é nato, nasceu, mas não quer aquilo. Não quero liderar. Quero tocar meu violão aqui, sabe, ganhar meu dinheiro, enfim. Então, há espaço para todo mundo que tiver iniciativa. Tudo bem? Então, vamos embora. Olha você, meu filho. Consegui consertar, hein? Consegui. Joyce, desculpa, tem uma coisa que eu não gosto, é falar o nome diferente. O teu nome é fácil, mas eu tenho medo de falar errado e acabo me lascando. Dióceres. É Deorces. Dióceres, não tem o I, presta atenção, Ivan, é só ler lá, ó, o E ali, ó. Dióceres. Show de bola. Vamos. Deorces, é. Isso. Dióceres, olha só. A Thalita. Abordagem da personalidade. Então, assim, vários estudos, né? E um deles era traçar a personalidade. É interessante, sim, a personalidade, que é a primeira coisa que você vê, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro estudo, né? Para compreensão da liderança, então, era traçar o perfil da pessoa, né? A personalidade dela, identificando as características físicas, mentais, culturais, né? De um líder. Então, aí a gente lembra dos filmes antigos. Como é que eram os líderes, né? Dos filmes antigos, como é que era o. Acho que o nome é estereótipo, né? E você pode ver que mudou demais da conta daquela época para hoje, né? Principalmente porque o filme retrata algo assim, meio que fantasia. Comparação de características das pessoas que se destacam como líderes. Então, opa, por que aquele se destacou do outro? Comparação das características de líderes eficazes para líderes ineficazes. Então, o que dava certo para um, o que dava errado ali para o outro, né? Não leva em conta fatores externos,
só pensa nos fatores internos da pessoa e não pensa algo externo. Eu deixei grifado aqui, tá? Eu acabei de grifar isso. Abordagem bem aceita em meados de 1940, gente. E até hoje tem gente que usa isso. Porém, depois constatou que as combinações de características não são suficientes para identificar a forma eficaz de um verdadeiro líder. Tudo bem? Tive que mostrar isso, é de 1940, muita gente usa ainda, né? Pela desculpa, abordagem da personalidade. Não, isso aqui é só para você ter um nortezinho, mas não quer dizer nada. Sabe quando você olha aquela pessoa, não dá a mínima, e quando vai ver, ela vai pegar um pessoal e lidera absurdamente, né? Ok? Vamos lá. Abordagem comportamental. Opa, eu gosto, tá? Vamos lá. Advinda da Escola de Relações Humanas, enfatiza o estilo e os comportamentos necessários para um líder. Eu concordo com o comportamental, porque uma das coisas que eu levo muito a ferro e fogo, tá? Para treinar os meus alunos, para treinar na parte de liderança, é o tal da. Ó, eu esqueci o nome, daqui a pouquinho volta aqui para minha cabeça. É disciplina. Disciplina. Cara, se não tiver disciplina, você está fora. E usa isso como exercício, sabe? E um exercício incrível dentro de casa. Então, assim, Diósteres, você tem filhos? Não, Aí, só cão mesmo, só cão. pronto. Filho, É, filho, filho, não. vai ser um treinamento pesado, então, com o cão. Que é o seguinte, é hábito. Então, tal hora você tem que levar o teu cão para passear. Tal hora você tem que alimentá-lo. Então, usa essa atividade, esse exercício de... Acabei de falar o nome, esqueci de novo. Me ajuda, Delcio. Valendo um ponto. Qual é a palavra que eu estou querendo usar? Disciplina. Ah, disciplina. Então, assim, usa isso como uma ferramenta ou até mesmo uma diversão na tua casa, no seu dia a dia, para absorver isso. Acorda cedo, tal hora, faz ginástica. E essa parte de disciplina vai ajudar demais você. Ainda mais hoje, como é que está totalmente livre, né? Tipo, home office, você trabalha em casa, entra o horário que quiser. Então, fica muito leve, é muito fácil você entrar numa doença. Eu usei a palavra doença, mas não é doença, não, tá? Que é a. Nossa, hoje está muito difícil, tá? Lembrar as palavras. Você vai ver só quando você chegar nos 70 anos. Ah, que é você conseguir manter um padrão no seu trabalho, nessa parte de disciplina, para não ter procrastinação. Delceris, entende procrastinação? Sim. Ótimo, ótimo. Thalita, entende? Tranquilo? É muito importante isso. Procrastinação é algo que você vai ter que treinar as pessoas. Agora, tem uma coisa. É... Oi, Thalita? Tá, ok. É... Eu sei, ok. Thalita, qualquer coisa você pode digitar, tá bom? Que eu estou vendo ali o bate-papo. Tem que tomar cuidado com isso, Delcio, principalmente se você está na área de liderança, que procrastinação, a gente acabava taxando a pessoa como preguiçosa, ou, enfim, alguma situação. E estão dizendo, tá? E eu não duvido nada, que pode ser um alerta do teu cérebro, que você não está preparado para aquilo, então acaba inventando várias outras engrenagens para, exemplo, depressão, medo de não conseguir atingir, né, a meta, o resultado. Então você precisa tratar isso de uma forma com mais carinho, com mais cuidado. E não simplesmente falar, você está preguiçoso. Não. O porquê que está acontecendo isso? E aí, então, você consegue encontrar a causa e fica fácil de solucionar. O chato é quando você simplesmente vai lá, mete o carimbo e fala, preguiçoso. O que tem atrás disso? Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Pesquisadores levam em consideração o estilo e o comportamento do líder, dos membros da equipe, né? Acabamos de falar sobre isso. Segundo a abordagem, os comportamentos para uma liderança eficaz podem ser aprendidos. Você reparou que tudo que a gente bateu o papo aqui está seguindo aquela dentro do slide? Eu adoro isso. Quando a gente começa a conversar e o slide segue a gente. Dois tipos de liderança. Aqui eu tenho uma briga, tá? Eu quero que vocês pesquisem. Isso aqui é tema de livro, tá? E às vezes eu me permito brigar com os livros. Mas eu só posso brigar com os livros se eu for pesquisar para saber se eu estou certo ou não. Só pelo achismo, você está fora. Então, assim, dois tipos de liderança. Centrada na tarefa, autocrática. Tudo bem? Pá, joga lá. E o centrado nas pessoas, o democrático. Eu jogo uma interrogação aqui
que é o liberal, que eu conheço. Autocrático, democrático e o liberal. Né? Então, ele é focado na pessoa, o outro é focado no trabalho, e tem um outro que ele deixa à vontade. E o liberal, eu gosto de dar um nó na cabeça de vocês. Quando fala liberal, digamos que o Delcio já tem uma boa experiência, fala assim: o líder liberal é aquele que eu mando para a rua, tipo assim, demito logo, porque liberal não quer produção. É Toma cuidado. aquele, Oi? é aquele que não quer se indispor, é aquele que Ex- quer ser o preferido, o Exatamente. queridinho da equipe, para ele tá tudo bem, não quer embate, Excelente. concorda com tudo. Perfeito, mas Delcio, está perfeito o que você está dizendo. Mas eu gosto de dar um nó na cabeça sua, tá? E aí eu trago um exemplo rápido. Eu trabalhei numa empresa de, de programação, na área de informática, e eu era o RH dessa empresa. Então eu tinha que contratar pessoas que eram programadores, principalmente na linguagem Oracle. Eu cheguei a falar essa história já, Delcio? Não? Ok. Então eram programadores, tá? E eram 5 pessoas que montavam o programa de um hospital inteiro, e cada um no seu quadradinho. Gente, eles eram, sabe, nerd a oitava potência, eram essas pessoas. E qual era o Nossa, grande problema deles? Eles, para conversar com o computador, eram a maravilha, mas eles arranjavam briga com qualquer outro tipo de pessoas, porque não conseguia falar na mesma frequência, no mesmo padrão de computador. Eles são muito aficionados no computador. E aí, com isso, qual era o meu trabalho? Vocês não vão acreditar, mas era deixar essas pessoas o máximo possível confortável, felizes com o trabalho, para que nunca saísse daquele trabalho e fosse para outro. E eles estão sendo cobrados a preço de ouro. Gente, eles ganhavam 6 vezes mais que eu. Sabe o que é você contratar uma pessoa que ganha 6 vezes mais que você? Pô, caramba, eu estou contratando o cara, mas é assim, bem-vindo à área de RH. E qual era o meu trabalho? De deixá-los felizes. É de marcar um jantar, levá-los para jantar. Eles eram extremamente fechados, lembra disso? Eles são totalmente antissociais. E nisso ia conversando, marcava um churrasco. Cheguei a levá-los para na minha época chamava danceteria, hoje chama boate, né? Para dançar. E eles tinham uma experiência incrível com aquilo. Então, o meu trabalho era quase que entretenimento, sabe? Deixá-los. Então, é conversar. Eles queriam desabafar porque o computador estava ruim, porque não sei quem maltratou eles, falaram mal, não serviu o café, coisas minúsculas. E você, com a tua habilidade, poxa vida, vamos conversar. Então, você trabalha. Então, o trabalho era esse. A parte de programação, eu não tinha que mexer em nada, porque eles eram expert naquilo. Eles sabiam o que tinha que ser feito. E tem mais um detalhe: se um desses, eram 6, se um desses sai da empresa, como a programação é feita em blocos e ele tem tudo aquilo na cabeça dele, quando ele sai da empresa, praticamente tem que refazer todo o trabalho dele. E isso acaba impactando no trabalho de todos os outros, que é uma sequência. A gente chama isso de um sistema. Né? É um sistema. Então, eu perderia muito. Na verdade, eu ia para a rua se um deles fosse mandado embora. Eu estou tentando explicar aqui, e gastando até um tempinho, mas para que vocês sempre lembrem que tudo depende da tua equipe. Então, em algumas equipes, você pode ser liberal. Agora, deixar muito claro uma coisa: ao mesmo tempo que eu era liberal, havia dentro deles, um dos 6, havia um que era o peça-chave, que fazia todas as junções, e eu tinha reunião diariamente com ele. Como que está a produção? Como que estão feitas as coisas? Entende? Então a gente chama de liberdade vigiada. É, assim, eu estou fazendo os exemplos em cima do dog, tá? De você soltar a coleira do cachorro e falar: não, eu estou tranquilo, que você vai ficar sempre do meu lado. Mas você está de olho ali. Você está de olho ali, qualquer coisa você vai e busca ele novamente, né? É o exemplo da criança, né? Thalita, tem filhos? Eu estou provocando demais a Thalita. Eu estou vendo que ela está fazendo, está aqui, mas está com alguma outra atividade. Mas então lá, Thalita, digamos que a Thalita tenha filhos. Ela fala assim: não, você vai no supermercado, vai lá comprar pão sozinho. A criança, entende? Ela deixa aí sozinho, mas está lá no portão olhando. É o que a gente tem que fazer com o funcionário. Todo dia de manhã, se acorda puxando o relatório. O que está acontecendo?
Tudo bem? Então, abordagem comportamental, dei uma paradinha aqui para dar uma boa deslanchada. Próximo, a abordagem situacional e contingencial. Que é isso? Identifica variáveis situacionais a qual o estilo de liderança ideal para cada situação. Essa aqui é o melhor dos exemplos, tá? Como é que funciona isso? Personalidade e experiência anterior do líder, né? Então ele tem que ter experiência anterior para fazer isso. Expectativas e comportamentos dos supervisores, características, expectativas e comportamento dos subordinados. É uma junção entre os dois. Logo, logo vai ficar melhor isso. Expectativa e comportamento dos pares, como é que os pares estão trabalhando, exigência das tarefas. Então, são vários itens que você está vendo, pesquisando, para saber como que você vai agir. Vou tentar trazer um exemplo do máximo aqui, tá? É, na segunda-feira, você vai ter um tipo de comportamento com os teus funcionários, geralmente puxando um pouquinho mais deles. Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui, iniciando. Ok. Então, relação. Desculpa. Ok. Tudo bem. Então, assim, de você ver como é que está a situação, o comportamento, a quantidade de trabalho, para ver se você pode soltar um pouco mais ou tem que apertar. Entende que não é eu sou A ou B? Não. Existe uma variação. Hoje é véspera de feriado. Tenta se liberar em véspera de feriado. Você já perdeu aquele dia. Então, véspera de feriado. Pessoal, temos que ter foco hoje. Amanhã está todo mundo, né, curtindo. E hoje, vamos dar um exemplo aqui, bater as metas hoje. Então, é saber ser flexível de acordo com o comportamento. Gente, já aconteceu numa turma de ter um dia que eu era o carrasco. Foi simples. Tinha meta para bater e eles falsificaram as metas para bater. No outro dia, eu era o monstro dentro da equipe. Mas eu saí brigando com todo mundo. Aí, depois de um tempo, eles bateram metas e altamente oficiais, sem maquiagem. Então, caramba, nesse dia eu levei eles para almoçar. Entende? Flexibilidade, saber trabalhar de acordo com, né? Ok, então vamos lá. Desenvolvimento de teoria do ciclo vital, né, da liderança, teoria de desenvolvimento psicológico. Aqui tem algumas teorias que é interessante vocês darem uma pesquisada. Esse caso aqui, deixa eu ver se foi ele mesmo. Não, quarto, abordagem transacional. Gente, eu preciso fazer uma separação entre essas duas aqui. No terceiro slide eu vou pegar. Me acompanha aqui numa situação. Baseando no processo de troca entre líderes e liderado. A transacional é meio que troca. Se você me dá isso, eu vou te oferecer isso. Então, se você se matar e bater a meta e precisa de um dia de folga, eu te dou a folga. Então, é recompensa ou castigo, né? A liderança acontece por meio da recompensa. Liderados estipulam seus desejos, né? Promoção, aumento, enfim, o que quer que seja um curso, né? Os liderados satisfazem seus líderes ao cumprir as tarefas. Bateu a meta? Opa, então você ganha hoje o almoço. E a transformacional, essa aqui que eu analisa o comportamento organizacional do líder durante o período da transição e como ele trabalha para obtenção de comprometimento da sua equipe. Bora. Baseada na busca pelo alinhamento dos liderados com as estratégias da empresa. Então, qual que é a estratégia da empresa e alinhar o que o líder está trabalhando junto com a tua equipe. Vai melhorar. Situa-se no atual contexto de mudanças no ambiente de trabalho. Isso aqui vai dar uma briga, gente. Passar para cá. Olha só, eu trouxe esse slide para tentar trazer um diferencial para vocês, ok? Depois vocês vão ter que ler novamente. A abordagem transformacional que eu acabei de falar é um modelo de liderança que se concentra em inspirar e motivar os membros da equipe a alcançar seu potencial máximo, promovendo mudanças positivas tanto no indivíduo quanto na organização. Presta atenção, ele mexe com o indivíduo e mexe com a empresa. Você acaba sendo um transformador até da própria organização. Por que esse texto é diferente dos outros? Porque os dos outros é o do livro de vocês. E isso aqui são pesquisas que eu faço para melhorar o livro de vocês. Tá? Não desmerecendo o livro, pelo amor de Deus, foi um PhD que fez aquilo, mas humildemente eu tento trazer algo
fica mais fácil, né? Então, a transformacional, eu trabalho no contexto da equipe e também da empresa, do perfil da empresa, praticamente, eu acabo trabalhando com ele. Esse estilo de liderança é considerado uma forma de liderança visionária e inspiradora. As pessoas vão querer seguir você, onde o líder busca transformar a forma que seus seguidores pensam, agem e sentem em relação ao trabalho e à organização como um todo. José, eu gosto de pegar pesado contigo. Como é que você faria abordagem transformacional? Então, é, a gente está vivendo isso lá nessa empresa, né? Que eu tô agora, vai fazer 5 meses que eu tô lá com eles. É uma empresa que era muito carente de processos e eu vim implementando, né, algumas coisas com as minhas experiências anteriores. Eu tenho notado uma mudança comportamental da equipe, assim, de modo geral. A galera vem vindo junto comigo com algumas ideias. Eu sinto que alguns deles trabalham com mais vontade, quer mais entregar aquele resultado porque vê ali o comprometimento, né? Porque eu sempre falo com eles, né, que um bom líder é aquele que lidera por exemplo, né? Então eu gosto de promover sempre ações para eles, para que eles possam vim transformando uma empresa que vai fazer 2 anos, que ninguém nunca tinha ganhado um chocolate, você quer saber, assim, porque um chocolate, uma ação recentemente que eu fiz para eles aí de fim de ano, comprei uma cestinha para eles, e isso, assim, deu um boom lá na equipe, porque eles já estavam há mais de um ano com os gestores anteriores, né, e até mesmo com a diretoria, os donos, né, os sócios lá, e eles não tinham esse reconhecimento. Então a gente está transformando cada dia coisas que eram assim difíceis para eles em coisas fáceis e fazendo com que eles se inspirem mesmo dentro deles mesmos, sabem? Serem melhores pessoas, serem colaborativo, porque antes também tinha uma individualidade. Ah, eu sou financeiro, eu faço isso. Ah, eu sou venda, eu faço isso. E aí hoje não, hoje os setores se falam mais, né? Tem uma relação interpessoal bem bacana. Sim. Já sabe o que eu acho interessante? Eu acabei de falar sobre abordagem transformacional. E é óbvio que se eu expliquei isso agora e você está escutando agora, é óbvio que você não teria que ter conhecimento. E eu me amarro nisso, porque eu sei que eu estou te jogando na fogueira e aí você vai dar um show desse, né? Ah, quem Essa dera. plaquinha aqui já dava nota 10 aí. Mas toma cuidado com acertar muito e não crescer demais aí. Mas isso, Não, 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 eu tenho não. certeza que Humildade não. sempre, É. não. Tem que estar sempre. Eu tinha uma carta na manga para te ajudar, que assim, da mesma forma que eu pego um aluno e jogo ele numa, eu falo jogar numa fogueira, que é jogar uma pergunta pesada, mas eu sempre tenho uma carta na manga para socorrê-lo, né? E a frase que eu tinha marcado aqui é que a abordagem transformacional, de novo, tá? Eu tô com inspiração de filhos aí. Você Uhum. pode usar isso no teu filho, né? Você pode usar isso no dog, fica difícil. Na verdade, quem está me dando um nó na cabeça é você, Nelson. Porque você falou, eu não tenho filho, eu tenho cachorro. Eu estou tentando agora trazer exemplo para cachorro que você está me quebrando aqui. Então, vamos lá. Para filhos, e tanto para filhos como para funcionários, tá? Alguma coisa aí importante que é a parte de desenvolvimento, né? De crescer, são as perguntas mais importante que as respostas são as perguntas. Quando você faz a pessoa pensar. Então, é quando você chega para o funcionário e faz a pergunta que, quando ele estiver respondendo, era exatamente aquilo que você queria falar para ele. Ouvir. Exatamente, ouvir. Então, a transformacional é muito forte. Não vai estar isso aqui nesse livro, tá? Isso é em outras pesquisas que eu acabo fazendo. Mas a pergunta ela é muito importante. Então, você consegue fazer com que a pessoa reflita. Quando ela estiver falando, ela está falando para ela mesmo, tá? Então, é importante. E olha lá, então, a liderança transformacional é geralmente contrastada com a liderança transacional, que eu tinha falado antes. Por isso que eu gosto desse texto, que eu te falo qual é a diferença de uma para outra, okay? Para até não confundir. Que se a transacional, ela se foca mais em recompensa e punição. Lembra aquilo que eu falei? Então, acertou, toma, senão
para motivar a equipe, enquanto que a transformacional se baseia na criação de uma visão compartilhada no desenvolvimento pessoal dos membros da equipe. Uma coisa só que tem que tomar muito cuidado é quando você tem muita criatividade, estuda demais e vem com uma bagagem muito forte dentro de uma empresa. Toma cuidado com isso. Veja se a direção, se a liderança está apta a aceitar isso. Pode ser que você seja repreendido, pode ser que você seja cortado por pensar diferente da liderança. E isso acontece demais, aconteceu demais na minha vida com isso. Porque assim, você está falando, você fala algo, eu pesquiso e amanhã já trago uma novidade, e quando eu vai ver, não, eu não quero isso. Tentando ser rápido, tá? Tentando ser rápido. Na diretoria da empresa, ele sempre trabalhava com 8 tipos de relatórios. E aí, na reunião, você tinha que saber tudo. E era impossível levar todo aquele calhamaço de relatórios. Então, era uma forma dele mostrar que ele tinha conhecimento e você não. Então, eu fui, pesquisei isso, vi o que ele fazia, descobri quais eram os 8 relatórios e descobri também quais são os itens que ele pegava em cada relatório. Joguei isso no computador e consegui transformar um relatório. Entende? Era um relatório com várias fatias, né, de cada um deles. Então, quando chega na reunião, eu com uma folha na mesa, ele fala, bom, esse aqui vai ser o meu a minha vítima. E ele começou a me fuzilar de perguntas e eu respondia com aquele relatório. E aí, quando eu acabei de responder, ele foi para o outro gerente. Quando chegou no outro gerente, eu tinha uma cópia do relatório do outro gerente. Puxei a folha e entreguei para o outro gerente. E aí todo mundo estava respondendo. Final da reunião, ele me chama. Que raio de relatório é esse que você tem? Eu falei, olha, isso aqui é o relatório seguinte, eu vi, pesquisei o que você faz, você trabalha com 8 nesse item, então eu trouxe essa folha, que fica mais fácil para todo mundo entender o que você quer. Eu fui repreendido. Não quero mais. Destrua esse relatório e eu não quero mais ele. Aí é para você parar, pensar, refletir, toma cuidado. Descubra, você tem que andar nos passos que está lá em cima. Se lá ele falar que é só no quadrado e você aguentar, fica no teu quadrado. Se ele falar, o céu é o limite, você está aqui, eu estou te pagando para que essa empresa cresça, vai para cima. Mas sempre pedindo autorização. Tudo bem, Dióceses? Dióceses. Bora. Aí pergunta, não é pergunta ainda não. Bergamini entende que, em grande parte das definições de liderança, é comum a presença de 2 elementos chaves. Liderança como um aspecto de grupo e liderança como influência. Tudo bem? Aspecto em grupo, no qual o traço de um determinado indivíduo acaba por colocá-lo em evidência. Cuidado com isso daqui, tá? Thalita, eu já vi demais da conta. Eu falo Thalita para não ficar direto em cima de Ósteres aqui, né? Thalita, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que às vezes você vai ter funcionário que ele tem essa parte de liderança nato, tá? Ele acaba ficando em evidência, não percebe isso e acaba virando quase que uma arma contra ele, inclusive. Porque ele, por exemplo, está ali, tá lá fazendo uma reunião falando, então, gente, hoje nós não vamos trabalhar até às 6 da tarde, temos que trabalhar até às 7 da noite, por alguma coisa, tá? E vocês vão ganhar extra e tudo mais. Aí tem uma pessoa que ela tem um poder de influência muito grande na turma. Ela fala, nós vamos ser explorados novamente, né? Não vejo a hora de abrir um processo. Mas falou na brincadeira, o que quer que seja, mas aquilo repercute de um jeito no time que todo mundo absorve aquilo. Muitas vezes eu tenho que chegar em sala de aula, chamar o aluno e falar, vem cá, você sabia que você tem poder de voz dentro da turma? Não, mas eu não quis isso, eu não sou assim, tá, mas você é. Então, quando você fala algo, as pessoas estão escutando e vão acabar absorvendo isso. Então, eu preciso que você saiba trabalhar isso de uma forma que não prejudique nem a mim, nem a você. Então, é de ser positivo. Às vezes a pessoa não sabe que tem isso. E aí acaba virando, desculpa, vou dar um exemplo ridículo, tá? É você, sei lá, você é uma pessoa, é um policial que tem uma arma e não sabe o poder letal que tem aquilo e acaba usando de forma errada. Então tem que saber usar. Thalita, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu falei que entendi. Ok, então. Então, mais uma dica aí, né? Liderança com influência, né? Como influência. Aí vem a pergunta, vocês já conhecem a história, faço a pergunta, vocês congelam a imagem, né? Não agora, tá?
depois vê se você acertou, né? Inúmeras são as contribuições conceituais a respeito de liderança. E assim, né, diversos são os autores que conceituam tal assunto. No entanto, Bergamini entende que, em grande parte das definições, é comum a presença de dois elementos chaves, né? Quais são eles? Então, poxa vida, acabamos de conversar aqui, vai ficar fácil para você. Mas lá depois, cara, congela a imagem e já vou dar a resposta. Liderança com aspecto de grupo, no qual os traços de um determinado indivíduo acabam por colocá-lo em evidência. Tudo bem? Acabamos de falar sobre isso. Atualmente, um líder deve atuar no papel de coach. Gente, a palavra coach ela é muito detonada hoje no mercado, já faz um bom tempo. A gente sabe o porquê. O pessoal do RH, não, desculpa, não foi RH. O pessoal de psicologia detonou com o pessoal coach. Por que disso? Porque eles estavam entrando na área da psicologia. Eles estavam usando ferramentas, psicólogos usam, para o desenvolvimento, mas sem o acompanhamento profissional. Então, é o famoso que entra na área dos outros, né? E aí, então, a psicologia veio com processos e tudo mais, deu uma boa detonada. Eu queria muito que um outro grupo, como é que eu vou explicar isso? Eu queria muito que um conselho de um determinado, eu estou tentando não falar o nome, tá? Que também protegesse. É o que eu vou falar? Administração. Todo mundo entra dentro da área de administração. Você não precisa ter a faculdade de administração para assumir. Então, assim, é aberto. Agora, psicologia, ela é fechada. Se um coach, que é um administrador, tentar entrar dentro da área de psicologia, pode ter certeza que vai ter problema. Medicina. Se alguém entrar dentro da área de medicina e não é médico, tá lascado. Engenharia, cada um tem. A administração ficou um pouquinho leve nessa parte, tá? Muitas pessoas acabam entrando dentro da área de administração. Só um comentário aleatório, mas é importante saber que o oposto, você vai estar lascado, você vai se lascar. Se começar a usar ferramentas de psicologia sem ser um psicólogo, você vai ter problema. Vamos lá, então, o coach, né, por meio de feedbacks constantes, o líder incentiva as pessoas a se manterem motivadas e alinhadas às atividades. Tudo bem, o foco está nos liderados, sendo que o líder demonstra verdadeiro interesse pelo aumento da performance. Okay? O que eu gosto daqui é o seguinte: quem é mais importante, os liderados ou o líder? Pode ter certeza, gente. O liderado ele é importante, porque se você tiver uma equipe de produção e alguém estiver desanimado ali, cai a produção. Agora, você é líder, está desanimado, a produção não vai cair não, tá? Vai continuar. Vai continuar. Então, Nossa, isso dá uma briga, aonde eu falo, desculpa, Thalita, me corrige se eu já expliquei isso, tá? Senão, enfim, eu pulo. Mas você é responsável pela motivação das pessoas. Você, líder, é responsável. Ok. E quem é responsável pela motivação do líder? É ele mesmo. Se vira. Dá seus pulos. Quem mandou querer ser líder, né? Vai ganhar uns R$ 500 a mais, sei lá, estou brincando aqui, mas te vira, você vai ter que aguentar. O liderado vai sentar, olha, 70% de quando a pessoa senta do lado para conversar comigo são problemas pessoais. Que eu acabo conversando, acabo tentando dar ajuda, acabo dando uma alavancada e ele vai produzir. Inverte o jogo para tu ver. Você, líder, abre suas dores para o liderado. Gente, não estou aqui para escutar dores do líder, não. Estou aqui para trabalhar e ser motivado. Se você duvida disso, faça o teste. Tenta mostrar as suas... Vou falar de um jeito, não sei se é verdade, não sei se é legal, tá? Mas assim, tanto o homem quanto a mulher, tenta mostrar só as fragilidades para o liderado. Eles te quebram. Eles querem pessoas fortes ali, que tenha o centro, que saiba guiar para o norte. Tá? Tudo bem? Joseph, tem algum comentário sobre isso? Tem números, né? Mas assim, de uma forma bem resumida, o líder ele está sempre ali na linha de frente, né? Então ele tem que estar com a mente blindada. Eu costumo dizer
Graças a Deus, ô Ivan, eu sou casado e meu esposo ele é psicólogo, tá? Porque me ajuda demais. Tá tudo explicado, tá tudo explicado. Me ajuda demais. Inclusive, ele tá na sala ao lado, numa sessão agora de terapia com o paciente. Mas, assim, eu converso muito, porque, assim, eu já tive inúmeras experiências de, às vezes, abrir uma coisa, assim, que poderia ser aberta para o liderado, e aquilo voltar para mim de uma forma, assim, tão negativa, tão pesada, tão ruim, de conseguir de alguma forma me desequilibrar, tá? E me deixar assim sem norte. Então, uma coisa que eu sigo aí como exemplo, essa empresa ela é muito pequena, não tem ainda isso, a gente está num processo, mas em empresas que eu tive oportunidade de trabalhar, que eu tinha bastante liderado, bastante pessoas, e eu tinha que formar e capacitar novos líderes, falava muito sobre isso, a importância de você se blindar e saber também o que tem que ser dito, porque isso pode virar contra você e a gente tem que estar sempre no oba-oba, né? O Sim, líder, ele é o oba-oba, sempre ali com a cenourinha na mão, né? Igual para trazer o coelhinho, né? Até a isso, cenourinha, isso. sempre assim. E aí, para a Exato. gente, não tem isso, né? A gente tem que se blindar, buscar outros meios para Sim, conseguir conduzir aí. sim. Thalita, você gosta de filmes? Gosto, só que eu Ok. não vejo. Não vejo. É Thalita, porque eu trabalho na madrugada. E aí nossa. é muito difícil para mim. Se eu sentar para ver, eu durmo. Ok, Thalita, toma cuidado. Quem trabalha na madrugada cuida muito da tua saúde. É perfeito, dá para trocar, mas lembrando, tem diferença em trabalhar na madrugada e no dia a dia. Se você cuidar da tua saúde, alimentação, um esporte, um local para descansar, falar para uma mulher descansar, pelo amor de Deus, vocês não param, vocês estão É muito 220, difícil. mas enfim, né? Trabalha com isso daí. Tem um filme, gente, o filme é imenso. Eu vou falar só de 30 segundos dele. O nome do filme é Resgate do Soldado Ryan. É um filme propaganda, é um filme americano. Hoje a gente consegue identificar tudo isso. Mas é porque existe um minúsculo pedaço dentro dele, aonde o Tom Hanks, que é o cara famoso do livro, do filme, tá? Ele sobe numa montanha. Ele está atravessando a Europa, eu não sei qual é o país. Está atravessando a Europa com 6, 7 soldados para pegar o tal do Ryan, né? É propaganda, tá bom? Mas ali é o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Quando ele sobe na montanha e ele entra em desespero. E ali ele chora igual uma criança. E ele anda com uma arma, que aquela arma é especial, é só para matar os soldados dele. Quando o soldado está morto, não, desculpa, o soldado está morto, vai matar. Quando está extremamente ferido e que eles não vão poder carregar e que se deixarem ali, o inimigo vai vir e vai fazer. Então, prefere-se morrer pela arma do. Então, ele está com essa arma, é um peso essa arma na vida dele. E ele chora igual uma criança. E aí, quando os soldados chegam perto, antes de chegar, ele enxuga as lágrimas e volta a incorporar. É muito interessante o ator, como ele vira uma criança e, ao mesmo tempo, ele, uau, cresce ali. Você viu esse filme, Jossi? Então, eu vi ele tem muito tempo, mas eu É. anotei aqui, eu vou assistir ele de novo. Quem mandou ter professor velhinho? Eu vou falar só de 68, de 1930, só para zoar com vocês. É, eu tenho um desafio para vocês. Eu trouxe esse filme, né? Esse exemplo. Existem milhares. Vamos trocando figurinha. Se vocês lembrarem de outro, traz para mim. Esse eu tenho um monte, mas esse eu gosto demais da conta. Tem um monte. Esse ele é muito interessante, porque mostra muito o lado emocional de um líder. Que você não, entre aspas, você não tem, né? Mas tem que fazer igual o Dióceses. Tem que ter alguém do lado que possa bater um papo. Nossa, muita coisa para conversar. Vamos embora, gente. Vocês falam demais. Brincadeira, sou eu aqui. Vamos lá. Do coaching, né? Então a gente está falando, né? Foco nos liderados, tudo bem? Aí vem a pergunta: a verdade é afirmar que atualmente um líder deve atuar no papel dele, né? E aí vem todo o texto, tudo bem? Você vai encontrar erros aí absurdos, grotescos. Essas questões aqui, não sei, quem fez isso aqui estava querendo ajudar demais os alunos. E aí, então, a resposta é coach, por meio de feedbacks constantes. Poderia dar uma aula de feedback para vocês.
Eu ia dar uma aula de feedback. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, de feedback. Eu vou falar com a pessoa que estiver com a tela aberta. Ó, Josses, aguenta aí, tá? Segura nas cadeiras. O que acontece, Josses? Eu estou dando essa aula, já é a segunda aula que eu estou dando, né? Ainda bem que aqui não tem cortes, né? E aí, o que acontece? Quer queira ou não, eu acabo avaliando o perfil dos meus alunos. E o teu perfil, eu descobri, você é uma pessoa simpática, uma pessoa que interage, uma pessoa que conversa sempre, que traz exemplos incríveis, que mostra que tem pesquisas. Isso de você é excelente. Agora, eu preciso te mostrar uma coisa, que você é muito ruim. Você é ruim demais, Joss. E aí eu quero que você pegue um papel, uma caneta, enfim, desculpa, não precisa pegar papel e caneta. Eu queria que você prestasse muita atenção aonde você é muito ruim e que você precisa melhorar. Você tem 10 segundos para me dizer qual foi a primeira palavra que eu te elogiei. Caraca. Você falou que eu sou simpático, mas não foi simpático a primeira. Ok. Isso é o que acontece com o teu funcionário. Você gasta meia hora elogiando ele, e quando você fala, agora eu vou falando que você é ruim pra caramba, mete o gatilho, ele dá um erase em tudo que foi Esquece bom, tudo, e agora eu vou focar só na minha. só O centraliza na. que vai acontecer, gente? Ele vai apagar aquilo, não vai conseguir lembrar o que está sendo bom nele e só vai lembrar o que está sendo ruim. Esse é o péssimo feedback. E é impressionante a quantidade de gente que dá feedback desse jeito. Eu escutei uma frase uma vez que foi assim: você está ficando especialista em ter um martelo e ficar quebrando diamantes. Quando você faz isso, você está quebrando diamante. Para que tu vai quebrar diamante? Sendo que a peça grande é a importante ali, né? Tudo bem? Thalita, tranquilo, Thalita? Então, professor, Sim. assim, de modo geral, a gente tentar fazer um feedback mais direcionado, né? É. E Eu aí, vou. igual exemplo, o coleguinha lá, ele tem problema com atraso, né? E aí ele também é um cara que entrega as metas, ele é um cara que ele é muito analítico nos relatórios, é um cara bem-humorado, então eu descarto aquilo, eu posso usar uma coisa daquela como exemplo, né? E, pô, ainda bem que você me fez essa pergunta, porque a cereja do bolo eu ia esquecer de falar. Vamos focar nisso aí, tá? Joseph, você é uma pessoa incrível, né? Lembra aquela história, né? Bacana, mas Uhum. ó, presta atenção agora, hein? Na frase que muda o mundo. Uma palavra muda o mundo. Você está lascado, que agora eu descobri que tem uma pessoa contigo que é psicólogo, e eu quero te mandar pergunta para você fuzilar essa pessoa. Que assim, como palavras podem mudar o mundo. Então, Joyce, você é uma pessoa simpática, sempre atenciosa. Agora eu preciso mostrar para você a sua área de melhorias. É isso. Quero mostrar a sua área de melhorias. Por ter falado a sua área de melhorias, você vai sorrir e falar: oh, legal, manda as minhas melhorias. E aí, então, olha, o que você precisa é chegar no horário. Senão, do contrário, acaba perdendo todo aquele potencial seu. Então, por você trocar a palavra, vou falar no que é ruim que a peste, eu falo não. Suas áreas de melhorias. Isso vai mudar demais. Thalita, tem filhos? Eu acho que é a 20ª vez que eu pergunto para a Tenho, Thalita. Oi? tenho, Tem? tenho. Trabalha isso com o teu filho, tá? Trabalha isso com o teu filho. Suas áreas de melhorias. Não fala, evita muito falar, olha, vou falar, moleque, que tá ruim que puxou teu pai, não faz isso não. Tudo bem? Aham, sim, Ok. sim. Então vamos lá, coach. Gestão por competências, né? A competência é a somatória do conhecimento, habilidade e atitude. Eu já falei que eu quero que a próxima aula vocês vão vir tatuado no braço, escrito assim, ó, chá. Chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Existe mais uma outra palavra que agora inventaram, tá? Mas eu estou indo para o básico. Conhecimento, habilidade e atitude. Eu vou, para ser um pouco mais rápido nisso, eu vou dar um exemplo da Thalita. É filho ou filha, Thalita?
Filho. Filho, que são os Isso. mais bagunceiros. Eita, nós. Uhum. Seguinte, Thalita vai e fala assim, qual o nome dele, Thalita? Arthur. Bota ele aí que a gente vai conversar com ele. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Então, Thalita chega e fala assim, Arthur, por que você não arrumou tua cama? Aí ele vai, a cara tua, vai falar assim, porque eu não sei arrumar a cama. E aí então você vai lá e fala, então eu vou te ensinar a arrumar a cama. E você vai e arruma a cama para ele. Aí no outro dia, eu ainda não sei. Você vai lá de novo. Aí então agora ele tem o conhecimento. Ele sabe como arrumar a cama. E você deu esse conhecimento para ele. No outro dia, a cama está arrumada horrível, horrivelmente. Sabe, o lençol todo debaixo do travesseiro para esconder, né? Como se eu não tivesse feito isso quando eu era criança. E aí, então, você fala assim, não, tá errado, faça de novo. Faça de novo. Faça de novo. Até que ele agora tenha o quê? Habilidade. Tudo bem? Qual é o grande problema? Quando ele tiver lá seus 20 anos de idade, e aí você vai visitá-lo, enfim, qualquer coisa assim, vai no quarto e a cama está desarrumada. Vem cá, você ensinou, deu o conhecimento para a pessoa, você deu a habilidade para a pessoa. Por que que ele não faz a cama? Falta de quê? Habilidade. Não, habilidade se deu. Faz de novo, faz de novo. Atitude. Atitude. E aí eu quero ver vocês dois treinar atitude nas pessoas. É muito difícil. Praticamente não dá para fazer isso. A gente diz que não dá para fazer. Atitude é do berço. Então, atitude é a Thalita. Se o filho dela é pequeno, sabe, ele sempre está trabalhando com isso, desde pequeno. Eu tentando entrar na vida do Delcis, é o dog. De tá ali, fez xixi errado, ensina, 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 até o momento que ele vai. Eu estou tentando fazer uma. Já falei que você me deu um nó aqui, Delcis. Mas vamos dizer que o cachorro Tá pode ter. difícil, tá? Tá difícil, que eles vão fazer 3 meses ainda. O seu é que raça? Pug. É um casalzinho. Pug. Ah, sim, o Pug. O Pug ficou famoso naquele filme do MIB. Sim. Pug ficou famosaço. Você tem sorte de Pug. Minha esposa, ainda bem que ela não está me escutando aqui. Essa bagunça que vocês estão vendo atrás aí é o escritório dela, tá? Aquele boneco lá é dela e aqui é o meu. Então, quando eu filmo, eu pego o escritório dela. Mas ela tem 3 Shih Tzu. Que aventura? Thalita, tem cachorro, Thalita? Tenho. Nossa Senhora. Thalita tem filhos e cachorro. Pronto. Quebrou a gente. Quebrou a gente. Ok, então vamos lá. Então, eu gastei um tempinho com isso, batendo um papo com vocês, mas eu quero que vocês pesquisem muito conhecimento, habilidade e atitude. E quando você for entrevistar as pessoas, quando for conversar com as pessoas, tenta perceber a atitude, porque conhecimento e habilidade, a gente consegue socar a goela abaixo da pessoa, ok? Gestão por competência, o que envolve esse conhecimento, né? De novo, tá? Gestão por competência é conhecimento, habilidade e atitude, ok? Já matei os 5 slides aqui. Trata-se de um modelo de gestão que oferece condições de compreender a realidade organizacional e instrumento para o seu aprimoramento. Quais são as etapas indicadas? Mapear a competência da empresa, quais são as competências que a empresa precisa, identificar as competências necessárias para executar. Então, qual é a competência da empresa? Agora, quais são as que a gente precisa dentro da empresa para desenvolver? Identificar essas competências no colaborador. Pego a empresa, vejo qual é a competência que a empresa quer, vejo qual é a competência que os meus colaboradores têm, e agora, então, eu vou fazer um cruzamento em cima disso. É colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, é saber, né, qual que é a habilidade de cada um e o conhecimento. Né? Mas, afinal, o que é competência organizacional? São as competências, de novo, quando eu falar competências, já sabe do que se trata. Que as organizações precisam para trabalhar alinhado com a missão, visão e valores. Gente, eu gastaria um tempão aqui, tá? Isso aqui é extremamente importante. Sai um pouco de RH, envolve um pouco de administração, que é missão, visão e valores. Quando eu estou dando aula para vocês, eu esqueço que eu sou professor e a aula acaba sendo um pouquinho mais
na parte técnica dentro da tua empresa. Estuda missão, visão, valores da tua empresa. Saiba a importância disso. E saiba que através de missão, visão, valores, né, é que você vai trabalhar com a competência. Missão, né, visão, ser a melhor empresa de tecnologia até 2027. Okay? Quais são as competências que você vai procurar dos seus funcionários para atingir essa visão? Pessoas que estudam pra caramba, que tenha conhecimentos técnicos, entende? Você vai trabalhar em cima desse segmento. Nós vamos ter a melhor empresa na parte de atendimento. Digamos que o equipamento, o produto é bom demais, e agora eu preciso atender bem. Então, qual é a competência que você vai procurar? É muito mais forte a parte humana. De conversar, entender, ok? Vamos lá. Capacidade, acabei de falar, tá? Exemplo, capacidade de relacionamento com os clientes. Pode ser referência de uma empresa no ramo de serviços. Olha um exemplo simples aqui. Não precisava nem ter inventado. Está aqui na cara, né? Então, eu tenho uma empresa, né, que o foco dela é de relacionamento, de serviços. Então, eu preciso de pessoas humanas para saber trabalhar com o relacionamento com o cliente. Tenta fazer isso. Pega um hacker que manja pra caramba de computador e bota ele para atender a parte técnica de funcionamento do equipamento com o cliente. E o cliente fala assim, o computador não está ligado. O computador não está ligando. O hacker vai chegar, vai tentar fazer de tudo, até o momento que ele vai falar assim, tá ligado na tomada? Aí a pessoa fala, não, pronto. Você já sabe que ele vai soltar um palavrão em cima disso. Porque ele está acostumado com máquina, ok? As competências individuais, né, de cada pessoa. Aí você tem um livro, você tem um caderno, desculpa, tem um documento. A cada empresa tem um nome, tá? Que é um documento que você faz uma análise profunda. Falou alguma coisa, Diego? Não? Ok, tem um nome, tá? Não, falei não. Ok. Tem um nome para esse documento, mas enfim, não precisa ser tão específico, não. Onde eu tenho o nome tudo lá, se ele é casado, tem filhos, qual é a cor que ele gosta, qual é o cachorro que ele tem, qual é a raça, eu sei tudo de você, mas no relatório. Que aí, então, dossiê não, né? Dossiê é só o... dossiê é mais a parte documental, né? Exato. Mais para o colaborador, né? Então, mas eu sabia isso, esqueci. São 3 siglas. Eu acho que a primeira é D. Dossiê, entendeu? Aí eu vou inventar aqui, mas é um dossiê referente à personalidade individual de cada funcionário seu. E isso é muito importante. Quer promover? De repente, você tem que ver o que quer. Gente, tem pessoas, quando você é muito jovem, você só pensa em dinheiro. Quer me alegrar? Aumenta o meu salário. Dependendo da situação que você tiver, da idade que você tiver, me deixar trabalhar tranquilo, eu já estou feliz pra caramba. Entende? Então, há modificações em cima disso. Ok? Bora! Existem competências que abrangem um conjunto de conhecimento, tácito, explícito, habilidades, sistemas, procedimentos, nossa, um monte aqui. Eu vou parar só no tácito, tudo bem? Thalita, valendo 20 pontos. O que é conhecimento tácito? O nome é bem difícil, mas é fácil pra caramba. Ok. Jóceres, conhecimento tácito. Não souber, chão 10 flexões, Jóceres. Quem mandou deixar da aula para você? Vai. Habilidades, sistemas, procedimentos, valor e cultura, que juntos modam uma forma de organização? Não, né? Não. O conhecimento tácito, ele é interessante. É que a maioria não usa muito essa palavra, mas olha que legal. Mas eu acho que você falou na outra aula sobre. Já, o tácito? Tudo bem. É a idade dessa. Desculpa aí. Jancis, qual foi... desculpa, você sabe andar de bicicleta? Uhum. Ok. Qual foi o manual que te ensinou a andar de bicicleta? Qual foi o curso que você fez para andar de bicicleta? O curso foi tua testa, teu nariz. Errou, você mete a cara. Conhecimento tácito é praticamente esse. Você não consegue quantificar, não consegue palpar, né? Então, o conhecimento tácito é aquele que você vai meio que por osmose, você vai, de acordo com o tempo, você vai aprendendo ele, mas é muito difícil de passar.
quase que uma experiência, tudo bem? Depois pega a palavra conhecimento tácito e dá mais uma pesquisada vocês dois. Vamos lá? Esses elementos são componentes chaves das competências organizacionais, influenciando o modo como processos são geridos e como a organização alcança seus objetivos. Pergunta difícil. Tem uma sentença aqui, né? Ok. E aí, então, lá, aparece sob formas de processo e produção o atendimento, nos quais estão incorporados conhecimento tácito e explícito. O explícito é o oposto, tudo bem? É fácil, né? Está registrado. Sistemas e procedimento de trabalho, entre outros elementos menos visíveis, como princípios, valores e cultura dominantes na organização. Gente, valores e cultura, por incrível que pareça, tá? O RH que é responsável por isso. Só que aí você tem que ter uma equipe toda para trabalhar a cultura da empresa. Eu posso, devo e tenho que trabalhar, tenho que usar muita expertise aí para trabalhar a cultura da empresa. Você não pode achar que a cultura da empresa quem faz é o funcionário. Não. Você, que está ali como liderança e ferramentas para isso, tá ok? Então a resposta correta aqui é. Opa, o que aconteceu? Competências organizacionais. Aqui está o nosso amigo Chá, tudo bem? Jeito mais fácil, mais tranquilo, Assim, mas é da forma que eu. Mas é da forma que eu gosto. Eu converso com vocês, a gente interage e depois aparece pronto. Fica mais fácil de compreender. Chá, ok? Querer fazer, né? Aí vem a pergunta, né? Selecione, né? Competências individual selecione a resposta correta. É o conhecimento, habilidade e atitude, que a gente está sempre falando, tudo bem? Que é a competência individual. Aprendizagem organizacional pode e deve ser amparada por ferramentas que possam auxiliar. Não se trata apenas de oferecer treinamentos indicados pelo levantamento das necessidades, mas também de a empresa incorporar uma postura, ou melhor, uma filosofia transmitida em sua cultura para que haja autodesenvolvimento. Olha que loucura isso. Então, você dá treinamento para que as pessoas falem, caramba, para trabalhar nessa empresa se dar bem, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar. E aí, então, isso acaba entrando dentro da filosofia da empresa. Eu trabalhei numa empresa que uma vez por semana tinha um quiz de 15 perguntas focado em todos os produtos da empresa. Gente, toda semana tinha isso. E outra, a pontuação aparecia. No final do relatório do mês, Dióceres, a tua pontuação foi tanta. Olha, precisa estudar mais. Você está tendo pouco conhecimento com o equipamento da empresa. Estou trabalhando uma filosofia aí de cultura, de constante aprendizado. Era estressante? Era. Mas a empresa era focada em atendimento. Se eu não souber o meu produto, como é que eu vou trabalhar com atendimento com o cliente? Ferramentas que auxilia, que dá auxílio, né, na aprendizagem. A aprendizagem organizacional vai além do treinamento. Acabamos de falar isso. É importante que as organizações insiram a sua cultura. Gente, esse texto aqui é o mesmo que está aqui, tá vendo? Então, trabalhar novamente na parte de aprendizagem, focar isso dentro da cultura. É o que a gente faz. De todo dia acordar cedo, fazer o trabalho, enfim, de estudar, todo dia você está estudando, você está se desenvolvendo. Isso acaba sendo uma cultura. Academia. Jocelis, faz academia? Passo. Existe uma. Thalita, perdi a Thalita. Perdi a Thalita. Bom, ficar de olho e ver se ela aparece. Thalita. Ah, não. Aqui, me aceita. Eu quero aceitar a Thalita. Como é que faz? Opa. Ela voltou? Tá. Mas. Será que ela está aqui agora? Acho que está, né? Está aparecendo ela aqui no e-mail. Vou falar para ela sair e entrar novamente. Aí, quando ela sai e volta, aparece aqui que alguém está querendo entrar e eu dou OK. Então, Jossis, existe uma aqui. Olha lá, chegou Thalita. Thalita, você chegou na hora da pergunta valendo. Você chegou na hora da pergunta valendo 10 milhões aqui. Thalita, fazendo academia? Faço. Muito bom. Dióceres acabou de falar que faz também, e ele mostrou pra gente. Ele fez 10 flexões com o braço. Thalita, sua vez. Não, brincadeira. Nossa. Olá. O principal que eu quero comentar com vocês é o seguinte: através da cultura que nós estamos comentando, né, de você criar essa cultura,
Aí é algo que eu quero que vocês pesquisem, tá? Dizem que se você ficar 3 meses, aguentar 3 meses direto fazendo academia, acaba incorporando isso em você e acaba virando um hábito. Então, estou tentando explicar para vocês que parece que existe um tempo que, se você continuar fazendo aquilo, acaba entrando na tua vida de uma forma que, se você não fizer, você se sente mal. Da mesma forma que eu falo isso para vocês, pode ser que haja controvérsia, mas não custa nada tentar. Pelo menos você vai fazer 3 meses de academia. Ok, vamos lá então. Aqui alguma das ferramentas, a aula virtual com o instrutor é uma das ferramentas, né, que ajudou demais na época do Covid. Ao mesmo tempo que mudou, eu conheço muitos professores que abandonou a carreira por causa disso, tá? Porque não tinha perfil, né, para dar aula presencial. Da mesma forma, alunos também acabaram desistindo, porque não gostavam do processo. Tudo bem? Vamos lá. Método base em estudos de casos, simulações, representações, são várias ferramentas para que você tenha conhecimento. Todos esses dá para jogar dentro da empresa, tudo bem? Você consegue transformar a tua empresa praticamente numa faculdade, uma universidade para o seu desenvolvimento aí, pessoal. Aqui, gente, é um negócio que eu queria explicar para vocês, mas o tanto que vocês estão lascados. Muito tempo atrás, uma empresa, quando ia montar um carro, ela demorava 1 ano, 2 anos para montar o mapa, o protótipo do carro. Hoje, você tem que fazer isso em 6 meses. 6 meses não se atenha muito à quantidade de tempo, tá? Desculpa. O que eu estou tentando explicar é que as empresas estão tendo que ser muito mais rápidas no aprendizado do que era há tempo atrás. Porque assim que você lança um produto, o concorrente lança um outro. Então, se eu lancei hoje um carro excelente em capacidade, vamos lá, eu lancei o Tesla muito rápido, né? Lancei o Tesla no mercado e as pessoas estão vendo ele como um diferencial. Então, muitas pessoas vão começar a querer comprar esse carro. Se eu não intervir aí e lançar um outro carro também, mesmo potencial até melhor, se for o caso, né? Eu vou perder cliente. Então, eu tenho que acompanhar a evolução do meu concorrente. Então, por isso, diminuiu demais a parte do tempo de desenvolver os projetos. Tem que ser muito mais rápido. Tentando dar um exemplo para vocês, eu trabalhei numa empresa de telecomunicação onde o produto ia entrar daqui a 4 dias. E eu só tinha 1 dia para treinar a equipe inteira naquele novo produto. É muito difícil? É sim, você tem que ter muita criatividade. Então, o tempo mudou, o que era 3 semanas, hoje, em 3 horas, você tem que aprender. Ok? Quando se compromete com a aprendizagem organizacional, a empresa precisa estar atenta a alguns pontos, como a continuidade e o desenvolvimento de melhorias empregadas, que corresponde a eu no processo. Uma coisa muito rápida aqui que eu quero explicar para vocês, tá? Depois vocês leem o slide. Mas é o seguinte, qual é a técnica que eu usava para treinar o pessoal? Eu fui responsável pela área da qualidade de uma empresa de telecomunicação. E aí, então, eu tinha que treinar todos os funcionários para ISO, gestão da qualidade. Eu estou falando de 1.200 funcionários. Eles me odiavam, porque eles não queriam aprender aquilo. Porque o gerente estava focando mais em produtividade e não em qualidade. Quer dizer que você vai parar a minha equipe para dar treinamento de qualidade e eu vou perder dinheiro com isso? Não, não vou liberar a equipe. Então eu tinha que entrar pela diretoria. Ou nós temos volume bom de produtos com qualidade, ou vocês vão ter um volume excelente, extraordinário de quantidade e reclamação, que o produto não está bom. Então é importante ter quantidade e qualidade. Então a diretoria entendeu, porque senão ela ia tomar processo todo dia, quando alguém fosse reclamar do produto. Né? É sempre quando dói no bolso. Ok. Mas aí o funcionário não queria. Se eu tivesse tempo, eu ia jogar o pepino na mão de vocês dois para me dar uma resposta como resolver isso. Como o tempo é curto, demais da conta, eu já vou explicar o que eu fiz. Eu chegava e falava assim, Thalita, deixa eu ver teu currículo. Aí eu olhava o teu currículo e falava, Thalita, você não tem nada referente à qualidade. Você sabia que para dar treinamento de qualidade custa muito dinheiro, a empresa vai gastar tempo.
Agora, imagina se no teu certificado, no teu currículo, tivesse um certificado que você tem um curso de gestão da qualidade feito pela empresa tal. Não seria bom para você? Aí tu fala, pô, é ótimo. Então, vem participar do curso dentro da empresa, que no final eu te dou um certificado, em que você anexa isso no teu currículo. E você pertence ao mercado, você não pertence à empresa. O diretor não gostava que eu falava isso, não. Mas você entendeu que agora, opa, então vale a pena ter curso nessa empresa, porque eu ganho certificado, e certificado meu vai para o meu currículo. Tudo bem? Então foi uma forma de conseguir convencer, e aí tinha briga para fazer o curso. Que até antes eu ficava feito doido, correndo atrás, e o gerente não estava nem aí, porque ele queria era a produtividade. Tudo bem? Ah, Jesus. Parece que ela caiu de novo. Não, ela tá aí. Tá? Não, Ah, tô tá. Então, aqui. desculpa, Narita. Eu vi o antigo Eu tô teu, tá ouvindo. aqui. Tá aqui o antigo Não, eu aqui. ouvi. Ok, ok. Vamos lá. Aí vem a pergunta, tudo bem? Isso denota que a alfa está voltada a 2 pontos essenciais da aprendizagem. Gente, estou indo um pouco rápido aqui. Vocês vão ler isso com calma, né? E aí a resposta. Aqui eu conto uma história, né? Vamos lá. Eu não consigo fazer isso. Refere-se como acontece a aprendizagem na organização. Isso é, de que forma a cultura e os valores, os objetivos da empresa são transmitidos, né? Que é a aprendizagem organizacional. Nesse sentido, a empresa alfa tem estado continuamente preocupada com seu desempenho e de seus colaboradores, com vistas a empregar melhorias e a mudar atitudes com base em experiências anteriores. Então, aí a resposta aqui é processo Processo de de... transformação. Essa questão caiu no simulado. Caiu? Caiu, lembrei. Ok, ok, show, show, show. Agora, o que eu vou ficar mais contente, que não dá para fazer isso agora, tá? Mas é quando eu falar isso, né? Se tivesse 6 meses de aula, gente, eu dou aula para vocês como se fosse quase uma pós-graduação. Como é que é a pós-graduação? E É eu, teoria e prática. professor, só te interrompendo, quando eu decidi fazer esse curso, Sim. eu queria fazer ele presencial porque tinha ele presencial antes na instituição, mas quando eu, né, consegui um tempinho aí para eu poder fazer, só tinha ele à distância em AD. Entendi, entendi. Vamos lá, eu ando conversando com muita gente lá. Há projetos. De repente, lá no futuro, consegue fazer algumas mudanças de eu resgatar vocês em alguns outros treinamentos, algo assim, e aí dá para fazer um trabalho legal. Que o nome se chama workshop, entende? Ó, anota o que é workshop para ninguém passar a perna em você. Workshop, resumão, teoria e prática. Eu acabei de ensinar um negócio, agora eu quero que você faça. Então, aqui no caso, eu acabei de dar uma matéria, ok. Thalita, Jossi, me dá um exemplo dentro da tua empresa, como é que você resolve isso? Ou é isso é uma pós-graduação. Pós-graduação é quando você já está com um cargo de liderança, um mundo perfeito, tá? Você já está no cargo de liderança e vai testar, treinar, relembrar tudo que você fez. Tudo bem? Carreiras. Gente, são vários tipos de carreira. Eu tenho a vertical, que você vai subindo, sabe? De gerente, diretor, presidente, tudo bem? Então, essa é a vertical, você sobe. E a horizontal é por tempo. Eu já estou há 10 anos, há 20 anos como diretor. Também tá valendo, tá ok? Então, é o tempo que você fica nela. Em Y, ela trabalha com. Tanto a Y quanto a paralela, ela trabalha ao mesmo tempo. Ocorre de forma similar, né? Entretanto, há um direcionamento para 3 enfoques: gestão, técnico e administrativo operacional. Então, eu posso, dentro dela, estar crescendo, mas agora eu sou mais a parte de gerenciamento, ou senão eu sou a parte técnica ou operacional. Pegar essa manga aí, mete bala. Cuidado com a palavra operacional. A gente fala operacional, o pessoal fala, é peão. Não. Existe diretor de operação, ok? O operacional, ele é imediatista. Então, assim, olha, acabou de chegar um caminhão aí com 2 toneladas. Onde nós vamos colocar esse produto? É o operacional. Nós temos que comprar um produto da onde, de qual empresa, o técnico. Tudo bem? No campo das escolhas profissionais, observa-se que algumas pessoas optam por uma ocupação levando em conta o grau de compatibilidade entre as suas características pessoais
e os requisitos, né, da ocupação escolhida. Essa relação de ajuste é fundamental para determinar o nível de satisfação e realização no ambiente de trabalho, influenciando diretamente a motivação e o desempenho dos indivíduos. Esse aqui é um mundo perfeito, extremamente difícil, tá? De compatibilidade aí. Agora vem uma pergunta, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui no ponto. Saiba que existem muitas influências na hora de fazer qualquer escolha ou mudança de carreira, e elas estão relacionadas com fatores externos e também a sua autoavaliação. Existem duas teorias referentes à escolha de carreira. Uma delas é pontinho, pontinho, e a outra é o processo de escolha. A segunda teoria é subdividida em três estágios: fantasia, escolhas e tentativas, né? Compatibilidade. Te contar, viu? É isso aí, compatibilidade. Tudo bem? Em cima disso, eu sempre tento falar para o meu aluno: entra num trabalho que você goste, mas que de preferência te dê um retorno, né? Que te dê um retorno. Às vezes o retorno não é financeiro. Eu sou apaixonado em dar aula, porque eu tenho uma dívida com o meu passado, quantidade de pessoas que me ajudaram na vida, pessoas que não eram da família, simplesmente passou. Algumas foram dias só que passaram, e eu aprendi demais da conta. E me ajudou demais da conta. Então, eu me vejo na mesma categoria de tentar retribuir. Eu não sei que tem um nome para isso na vida, tá? Mas é de devolver isso. Não é o foco em financeiro. O foco financeiro eu tenho meus negócios. Mas na aula, eu dou a aula, o prazer de dar aula, de poder estar ajudando, de contribuir com a vida. E é o que eu sonho que alguém faça com o meu filho lá no futuro. Ok? Então, é a compatibilidade. Então, de novo, escolha uma profissão que você goste e que depois você pensa em valores. Hoje não é assim que se faz. Hoje pensa logo num negócio que dá dinheiro para você o mais rápido possível. Aí faz as besteiras, né? Faz um monte de besteira aí. Mas o mundo é imediatista. Então, você precisa de alguém para poder te orientar isso. Só que assim, eu estou dando aula no sábado, mas eu estou me divertindo, gostando pra caramba, conversando com Thalita, Dióceres, e queria muito mais outros, né? Muito mais outros. E o que eu estava fazendo ontem? Outra faculdade dando aula. Bora! Segundo o Shen, as âncoras de carreira são reflexos da personalidade, formada ao longo da experiência acumulada, desde a infância até a vida adulta. Por você ser professor, eu consigo traçar um paralelo de como é que foi tua vida. Olha que loucura. Dependendo da profissão, a forma como você trabalha, isso tudo é reflexo lá atrás. Infelizmente, a realidade é essa. Ao mesmo tempo, eu quero consertar a frase, tá? Mas como eu vou mudar um pouco o conceito, tá? Eu tenho dois amigos. Eles são da mesma família, nasceram, né, com 2 anos de diferença. Mesmo pai, mesma mãe, tiveram toda a mesma sequência. Um é um grande amigo meu. O outro descambou a vida de um jeito absurdamente, mas os dois tiveram os mesmos estudos, os mesmos conhecimentos, as mesmas orientações, mas a pessoa, a forma dela, se vocês puderem me ajudar, é que vai determinar até um ponto. Até os 7 anos, 8 anos, Thalita, você consegue moldar. Daí para frente, depois dos 10 anos, muda completamente. Muda completamente. Assim, a pessoa vai indo para o lado que ela realmente está aceitando. Você pode ir tentando torcer, né? Voltar, mas ela já tem a personalidade dela. E aí você tem que, de certa forma, aceitar. Aceitar que eu digo é entender que isso acontece. O que não pode é carregar uma cruz para o final do resto da vida. A mesma coisa é o funcionário. Tem funcionário que não vai querer fazer o trabalho, vai querer travar mesmo. Vai conseguir mudar. Não. E aí você tem que. E é meio frustrante isso, porque eu estou falando do liderança, o líder que quer transformar pessoas, se ele não souber trabalhar bem isso, ele vai para o divã. Ele vai para o divã. Caracas, eu não consegui mudar a pessoa, e então se sente totalmente incompetente. Tem não conseguiu. Pronto, ele se acha. Tem que aceitar que cada um faz o que quer com a vida. Você tem que fazer a sua parte. Thalita, no final, lá no final, a Thalita com uns 80 anos, fala assim: eu, como mãe, fiz o meu melhor.
Daí para frente é sucesso do meu filho. Mas a minha parte foi feita. E não é fácil, né, Thalita? É pauleira. Não, Até nem um parece pouco. que, né? Até parece que cuidar de dog também é fácil. Pelo amor de Deus. Ok, vamos lá, eu tenho 3 aqui. Bora! O autor Edgar Schein, né, escreveu um livro, tá? Identidade Profissional, vale a pena ver, onde é retratada a teoria das âncoras de carreira, no qual se baseia os seguintes elementos: desafio puro, estilo de vida, dedicação a uma causa, segurança, estabilidade, criatividade empresarial, autonomia e independência. Competência técnica, né, e funcional e competência administrativa em geral. Gente, dá para ficar 6 meses sobre cada um desses aqui. Então vale a pena, é um livro interessante para quem gosta desse segmento. O autor defende que todos nós somos seres únicos e possuímos um modelo próprio de concepção das coisas. Diante do exposto, assinale a alternativa que define o que é a teoria das âncoras de carreira. Olha, se eu pudesse, tivesse tempo, eu ia pedir um trabalho individual sobre âncoras de carreira para vocês desenvolverem e me trazer a conclusão. A resposta: reflexo personalidade formada pela experiência acumulada desde a infância até a idade adulta. Indicadores de desempenho, eu creio que é o último, tá ok? Ele é extremamente importante, você tem que estar sempre com ele. Indicadores de desempenho. Quais são os indicadores de desempenho que você vai trabalhar? Lembra que eu sou RH? Então eu chego lá e falo assim, Thalita, eu quero saber os indicadores de desempenho do The Office. E aí você tem que saber usar indicadores para isso. Como que a gente faz isso? Absenteísmo pode ser um deles. Gente, ó, brincando, mas falando sério, tá? Já cheguei numa faculdade um certo período e falei absenteísmo e o pessoal não sabia o que é absenteísmo. É simples pra caramba, o nome é diferente, é assustador, porque a gente não se usa mais, mas você tem que saber o que é absenteísmo. Ah, tivesse prova, eu ia, assim, se tivesse prova escrita, eu ia falar para vocês fazerem a fórmula, que é ridícula de fácil. Horas perdidas, dividido pela horas trabalhada, ou de vezes, o vezes 100 ali, você vai ter o percentual, então quanto por cento. Se você vai por uma reunião gerencial pesada, é bom você trazer números. Eu não quero historinha, bate-papo. Eu vou contar a história dos meus funcionários. Não, eu não tenho tempo para isso. Eu quero absenteísmo. Eu quero turnover. Turnover é uma outra coisa importante para caramba. Rapidinho. Thalita trabalha numa empresa. E aí ela ganha lá. Eu conversei com a Thalita hoje, né? E ela estava falando para mim que ela ganha 25 mil por mês, né? E aí, então, Thalita, apareceu uma empresa falando assim, ó, a gente vai melhorar para você. Ao invés de 25 mil, que é pouco, nós vamos te pagar 27, 2 mil reais. Aí Thalita fala, opa, mudei, vou ganhar 2 mil a mais e vai para outra empresa. Só que você não tem essa informação. E você não sabe qual é o turnover da empresa. E aí acontece o seguinte, a empresa, quando você for trabalhar lá, no primeiro mês, já tem meta. E se você não bater a meta no primeiro mês, é demitido. Existe esse tipo de empresa? Existe. Principalmente ramo farmacêutico. Eu te dou uma fortuna para trabalhar aqui. Mas a meta é 200 mil por mês. Então você já tem que ter tudo Até formado. mais. Oi, pode falar, Thalita. Até mais. Eu trabalho no ramo farmacêutico. Você trabalha? Meu Eu Deus trabalho do na céu. TI de farmácia. Jesus do céu. Nossa, você está vendo que a vida dela, a gente tem que tomar cuidado, mas não é fácil, não. Trabalha com a área farmacêutica, tem filhos, tem dog. Olha, você gostou de aventura, hein? Gostou de Eu aventura. gosto de aventuras. Trabalho de Parabéns. madrugada. 6 por Trabalha 1. de madrugada. É 6 por 1. Parabéns, Thalita. Parabéns, parabéns. Parabéns com força, tá? Com força mesmo. Isso aí, hoje, se eu tivesse num auditório para falar sobre RH, eu ia trazer esse tipo de perfil de pessoas para explicar o que é um brasileiro, que é diferente dos outros países. Aqui, pode ter certeza, aqui a gente rala muito mais com pouca infraestrutura, entende? Lá você ainda tem a infraestrutura boa na área de transporte, e aqui não, aqui você tem que ser guerreiro A gente tem que se mesmo. virar.
guerreiro mesmo, parabéns. E, gente, eu já tive aluna que estava indo para assistir aula dentro do ônibus. E ela no ônibus chacoalhando, eu falava, o que está acontecendo aí? Eu estou no ônibus indo para casa e nesse período é o tempo que eu tenho para estudar. Aí chegou em casa, ela colocou o celular aqui e eu escutando barulho de água. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi agora? Ué, fazendo a janta, entende? A vida tinha família e tudo mais, né? Ok. Então, absenteísmo turnover é a rotatividade, né? Então, é a rotatividade, tanto de... Como é que eu vou explicar isso sem ler? O turnover é o tempo que fica dentro, os funcionários ficam dentro da empresa. Se é muito tempo ou pouco tempo, se é demitido muito rápido. Pode falar. Lá na empresa que a gente trabalhava, professor, lá no MEC, né? Para variar o turnover é um caos, né? É o nosso calcanhar de Aquiles lá. E aí a gente recebia o Gun, né, o gerente de unidade de negócio, ele tinha o PPR, né? E aí PPR. um dos nossos indicadores era o turnover 90 dias, né? Então, assim, a gente tinha uma meta para a gente poder entregar, né, dentro de cada semestre, e esse era um número que a gente tinha que estar batendo sempre, porque o turnover ele tinha o poder de fazer a nossa variação de PPR, né, a nossa remuneração de PPR lá embaixo, porque é um dos indicadores que eles mais batiam. Excelente. Nossa, era um desespero. Desespero. Nossa, quando o colaborador queria pedir conta, meu Deus do céu. É complicado. Lembrando, tá? Tem turnover, que é pela empresa, né? Que manda embora, porque não está batendo meta. E o líder, né? E o turnover, sabe, do funcionário. Gente, nossa, quer ver um negócio que mata vocês de raiva? É carnaval. E aí o pessoal pede demissão para juntar um dinheiro e ir para a Bahia pular carnaval. Aí quer matar você pela segunda vez. No outro mês a pessoa vem para a tua empresa e o RH fala, eu tive que contratar porque não tinha outra pessoa e ela voltou. Quer dizer, ela te Recontrato. recontrata aquela pessoa que te deu um turnover. Ah, você quer morrer com isso. Está acontecendo muito isso. Eu gosto de trazer o livro, mas a prática é importante para caramba em algumas situações. Algumas pessoas podem até ficar chateadas. Às vezes, desculpa, uma coisa muito importante, tá? Quando eu estou dando aula de RH, eu penso em você como RH que cuida da empresa. Eu não posso dar uma aula de RH pensando em você, um funcionário que só quer ver sabe, quer brigar com a empresa. Então, aí vai ter problema. Eu tenho que lembrar você que o teu papel é representar a empresa. A Então, empresa. se você é RH, você representa a empresa. Ah, mas eu não gosto da empresa. Saia dela ou, sei lá, muda de profissão aí. Ok? Turnover já foi falado. Índice de hora extras também. Custo médio de treinamento per capita, isso tudo são indicadores, tá? Que você tem que fazer. Índice de acidente de trabalho, nossa senhora. Gente, cada um deixa aqui, dá um mês de aula, tá? Dá um mês de aula. Só aqui, ó, índice de acidente de trabalho. Eu adoraria falar para vocês sobre segurança de trabalho. E o tanto de pepino que tem nesse negócio aqui, tá? Reclamações trabalhistas, também uma outra, tá? Eu parei para pensar se eu ia falar alguma coisa aqui. Há muito tempo atrás, eu espero que tenha mudado, mas há muito tempo atrás, eu morei em São Paulo, morei no Rio, enfim, cidade grande. E ações trabalhistas eram pequenas. Me assustou quando eu vim para Vitória trabalhar numa empresa de telecomunicação, que é muito barra pesada, a quantidade de ações trabalhistas. Eu fiquei preocupado com isso. Então, assim, tinha muito funcionário abrindo e reclamações trabalhistas de coisas que não tinha muito sentido. Não tinha muito sentido. Mas ok, então isso é pano para manga, você tem que estudar muito, você tem que trabalhar na parte de direitos, né? A parte jurídica está sempre atrelado para saber o que você pode e o que você não pode fazer. Equidade de gênero e escolaridade. Definição: os dados sociais são importantes para conhecer o perfil dos profissionais que estão na empresa, auxiliando o planejamento e, inclusive, na interpretação de outros indicadores, né? Conhecer as idades, o tempo de casa, a quantidade de homens e mulheres, grau de instrução, entre outras questões, né? Motiva a realização e análise mais completa. Traçar o perfil da empresa, praticamente, tá ok? E ver como é que está
equidade de gênero. Os indicadores de gestão de pessoas têm como objetivo apresentar informações visíveis e mensuráveis de fatores que influenciam no comportamento e desempenho das pessoas na organização, como todos esses que eu acabei de comentar com vocês. Tem uma coisa importante que eu preciso falar. Gente, a pergunta, com certeza, já sabe onde vai vir. Turnover, absenteísmo, custo médio, treinamento per capita. Cada um deles você tem que saber, conhecer, tá? E estudar sobre cada um deles. Não faz parte da matéria, mas tem um outro ponto que eu queria falar com vocês. Eu acho que eu já falei na última aula. O benchmark vai falar agora. Mas vocês sabem sobre ROI? R-O-I, ROI. Não faz parte da matéria, mas eu preciso que vocês estudem isso. R-O-I, ROI. Ele praticamente fala, está em inglês, tá? Mas ele fala sobre o retorno. Eu dei um treinamento para uma turma. Quanto que eu gastei nesse treinamento? R$5.000. Depois do treinamento, qual foi a diminuição de reclamações? Então, o ROI é um indicador que consegue provar e comprovar que ações que eu fiz como treinamento, ela retornou como dinheiro para a empresa e não simplesmente torrou. Eu falei isso no primeiro dia de aula com vocês, falando o pessoal que não tem muita habilidade enxerga o RH como despesa e não como lucro. Foi. Então, o ROI vai ajudar demais. Aquele colega teu, o coleguinha do lado da produção, quando ele for esculachar com o teu espaço, falando, produção é que traz dinheiro, RH não faz nada. Dá uma aula de ROI para ele, que ele vai ficar mais tranquilo, sabendo que há produção, sim. Na verdade, a produtividade consegue produzir muito, pode ter certeza que tem interferência do RH. O RH tem interferência em tudo, mas tentam colocar como um patinho feio, tá? Tem uma brincadeira, é horrível, e eu não vou poder fazer ela em sala de aula, que chama a guerra dos órgãos do corpo humano. Tenta pesquisar e você vai ver só. É ridículo, é baixo, mas é muito explicativo, onde fala, você tem os órgãos do corpo humano e eles estão brigando para saber quem é o mais importante. Todos são importantes. Tira um. Todos os órgãos do corpo humano, tira um e desse. Ok, bora. Benchmark é uma ferramenta que frequentemente se compara a sua eficiência com a empresa líder ou segmento de outro do concorrente. Benchmark, então, é você trabalhar com o melhor do teu concorrente. É você conversar com o teu concorrente e falar assim, puxa vida, olha só, nós estamos no mesmo mercado e eu vejo que a sua área de transporte é muito boa. E eu queria fazer um benchmark, conhecer. O que você faz de bom? Faz bem. E aí a empresa fala, claro, eu abro as portas para você, mas eu gosto muito do teu RH. E você sempre está pegando excelentes profissionais, eu gostaria de conhecer também. Então, os dois lados vão se conhecer. Tudo bem? Mas falando isso e sabendo que eu tenho cargos de liderança dentro da empresa, é muito bonito falar benchmark, mas toma cuidado. Tentando ser rápido, uma empresa, os dois presidentes se encontram no L ponto, eles iam viajar, tá ok? Então, é verdade isso. Posso até falar o nome das empresas, que elas não existem mais. Era Sharp e Gradiente. O presidente da Sharp ia pegar o helicóptero dele. E o presidente... Olha, chegou gente. E o presidente da Gradiente também ia pegar. Então, eles estavam no mesmo ponto. Igual nós, sabe ponto de ônibus? Então, deles é ponto de helicóptero. E aí, um conversando com o outro. Poxa, eu gosto muito da parte de produção sua. Eu queria aprender. Eu gosto muito do software que você faz, que também é muito bom. Vamos combinar, então, dos nossos diretores. E aí, então, foi feito isso. A Gradiente veio para a Sharp conhecer como que era a nossa parte de logística. E nós fizemos o seguinte, pegamos os nossos engenheiros, fomos lá e apresentamos tudo. Levamos eles para almoçar, fizemos um atendimento personalizado. A gente queria dar impacto. Na verdade, a gente queria roubar os funcionários dele. E aí, então, demos uma excelente apresentação nisso. Estava ótimo, perfeito. E aí, depois de 2 meses, nós fomos levar a nossa equipe para fazer o benchmark na empresa. Eles deram um chá de cadeira na gente de 2 horas na recepção. Que recepção é essa? É aquela recepção de vendedores, sabe? Eu vou vender para a empresa, eu fico na recepção. É uma salinha que quem conhece sabe o tanto que é triste aquela sala. Eu quero vencer você pelo cansaço. E aí, depois de 2 horas, aparece o estagiário. Quem é o pessoal aí da empresa X? Somos nós. A gente veio aqui
Então, olha só, vocês são do concorrente. Nós não vamos abrir a empresa para vocês verem aqui de jeito nenhum. Isso está proibido dentro da empresa. E aí nós ficamos uma arara com esse negócio. Falamos assim, mas como não? Nós fizemos isso, tal, tal, tal. Então, olha só, agora é um novo diretor. E o novo diretor acha isso um absurdo e não vamos fazer isso. Entendeu, benchmark? Então, saiba trabalhar benchmark. É mais ou menos assim hoje. Liga, ó, nós estamos dentro da empresa e estamos sendo atendidos. Ótimo, então abre a porta e a gente vai atender também o outro. Entendeu? Ao mesmo tempo, estou tentando trazer exemplos para vocês. Gente, tem muita coisa que é linda, bonito demais no livro, tá? Mas na realidade não é assim que a banda toca. Poxa vida, mas então você ajudou e não foi ajudado. É mais ou menos isso. E aí vem uma frase que eu adoro fazer. Eu tenho um monte de frases de efeito, eu não posso fazer muito, porque o tempo está correndo. A frase é o seguinte: queria olhar para vocês, Dióceres. Não é porque você é vegetariano que o tigre não vai te comer. Consegue entender essa frase em cima do exemplo? Não é porque eu sou vegetariano que o quê? Que o tigre não vai te comer. Ah, tá. Não é porque tu é bonzinho que todo mundo vai ser bonzinho contigo. Não é porque você quis ajudar que os outros vão te ajudar. Não é minha não, tá? Essa é a filosofia de Bruce Lee. É eu que mando meu filme aqui. Show, vamos lá então. Ok, benchmark, acabei de explicar. Aí vem a história da pergunta do benchmark. Resposta. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus, acabou. Com muita tristeza, nós conseguimos terminar a matéria, o material. Começamos com um pouco de atraso. Obrigado aí, o Diósteres, por ter aceitado, né? Que eu demorei um pouco para acertar aqueles pontos, então a gente começou 15, 20 minutos depois e demorei um pouquinho mais. Como é uma aula EAD, não tem problema. Gravado, vou fazer em capítulos, fazer da mesma forma que eu fiz antes. Vou pegar esse material todo e colocar no site oficial da FAESA, e para quem quiser em outras ferramentas, eu vou jogar de novo aqueles em capítulos fatiados lá dentro do YouTube. Aí vocês ficam à vontade, assistam por qualquer um deles, tá ok? Tudo bem? Dúvidas? Não. Tranquilo? Tá. Thalita, tudo bem? Tudo bem. Gostou da aula? Ajudou? Foi produtivo? Sim, muito. Excelente. Dióceres? Professor, sensacional. Eu até falei no outro período, né, que eu acho que isso aí é algo que a FAESA precisa rever. As webconferências, elas são muito valiosas, assim, pelo menos para o meu ver. Norteia a gente, dá assim, um horizonte, a gente consegue ter uma visão diferente de quando a gente está lá no módulo, na disciplina, né? E aí vocês falando com a gente, interagindo, a gente consegue ir para a disciplina com uma outra visão. Tenho que entregar esse trabalho, eu vou para o trabalho com uma outra visão. Tanto é que eu não faço os meus trabalhos e eu não concluo a minha trilha enquanto eu não passo pela webconferência. Eu acho que ela é muito importante, sabe? Eu gosto de participar, sempre que tem, eu entro porque dá um horizonte. Então, acho que poderia ter mais. Ok. Eu tenho a Luciana também, que entrou agora. Luciana, tudo bem, Luciana? Está escutando a gente? Oi? Tudo bem? Está escutando a gente? Ok. Tem mais uma outra coisa importante aqui, tá? Que é o trabalho de vocês valendo 3 pontos. E eu fiz um trabalho, gente, pensando no futuro de vocês. Então, eu quero que você faça um trabalho utilizando como que a inteligência artificial poderia ajudar você na área de recrutamento e seleção. Quero que vocês se preparem para o futuro, que ela já está funcionando, eu já uso isso, tá? E vocês, estando no mercado, trabalhando dentro da área de RH, tem que saber que a inteligência artificial ela vai entrar em todas as áreas e você não tem que ter medo dela, e sim saber como ela funciona e como que você pode aplicar. Por isso que eu estou trazendo um trabalho meio barra pesada. Como é que você vai fazer isso? Vai procurar artigos, vai procurar informativos referente a papers, né? Referente a recrutamento e seleção focado em cima de IA, ou se você conhece muito recrutamento e seleção, tenta explicar como que você iria fazer isso para a inteligência artificial.
A grande sacada aqui que eu faço sempre, é onde vale ponto pra caramba, tá, gente? É o caso da conclusão, onde eu quero encontrar os seus erros, as suas oportunidades. Não me venha com um Ctrl+C, Ctrl+V em conclusão, não, que vai tomar zero com força. Tudo bem? Você pode pegar um artigo, escrever em cima dele, ajudar com a inteligência artificial, tá perfeito, mas conclusão tem que ter a tua assinatura. Tudo bem? Aqui eu conto uma história sobre a jornada de Ana, né, para entender a inteligência artificial no recrutamento. Então, eu te dou toda a dica, né, dela, enfim, e aí acaba naquilo. Com isso, então, eu te dou toda a diretiva. Vocês têm aí, na verdade, esse material, eu já passei ele para vocês, já bem no começo, tá? Não é agora que estou passando isso. Isso aqui é o material já antes de começar a primeira aula, já tinha ele. Qualquer dúvida, manda mensagem e corre atrás disso. Vale 3 pontos. Tudo bem? Gente, eu vou encerrar então a aula de hoje. Grande prazer em dar aula para vocês. A interação é muito importante. Ao longo do tempo a gente vai enfim, a gente vai se aperfeiçoando até com as webconferências também. Tá bom? Tá Bom bom. fim de semana, mantém contato, aqui está o meu e-mail, se quiser conversar ainda no YouTube, eu acho que eu tenho o Facebook também, professor Ivan Passos, e agora praticamente encerra, né, o curso da minha parte, da minha matéria, e na realidade agora é que começa a amizade, até agora eu sou professor seu, agora acaba o ator professor, e agora somos amigos, que tiver precisar, enfim, consultoria, muito bom, muito bem, muito bem-vindo, enfim, e aí tocar o barco para frente. Estou para lançar um livro, o livro está pronto, acho que eu já falei isso na aula passada, e fala justamente sobre liderança. E aí, então, depois, se alguém quiser, eu posso, são 7 capítulos, eu posso dar um capítulo de presente para vocês, na verdade é recíproco. Você lê o capítulo e depois dá o feedback, entendeu? E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Senhores, muito obrigado pela atenção. Bom fim de semana para vocês. Um abraço. Também. Um Tchau. abraço, professor. Tchau, tchau. Bom fim de semana.